Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula de equilíbrio, né? Tô gravando aqui porque deu alguns problemas durante o Meet. É... Ai, que droga. Enfim, vamos lá. Roteiro da aula, com presença ilustre da Mel, a cachorrinha da Isabela Padrão, coordenadora do pedagógico, tá? Roteiro da aula, a gente vai fazer uma breve revisão de estequiometria, depois ver como que isso cai dentro de equilíbrio, logo em seguida fazer um exercício que eu acho que vai ser melhor, aí juntar lei de Hess com equilíbrio, ver alguns tipos de constantes e a relação que existe entre dois tipos de constantes bem características, tá bom? Eita, rapaz. E no final, depois, né, fechar com chave de ouro com um exercício, tá? Bom, estequiometria. Estequiometria é a parte que estuda justamente a proporção dos compostos durante uma reação. Então, se você consumir tantos de um reagente, você consegue prever quantos do produto você vai produzir, tá bom? Para essa equação genérica que eu coloquei aí, A mais B dando C mais D, existe como você, para você colocar no meio de uma fórmula. Porque a estequiometria é aquela parte da química que todo mundo fala, é regra de 3. É regra de 3, exatamente. Você vai colocar a proporção aqui, vai fazer aquela setinha, vai colocar o quanto você tem, quanto que você quer descobrir. E setinha, você faz o cruzamento, né? Multiplicação cruzada. Só que para não ficar só nessa questão da regra de 3, eu trouxe essa fórmula, que nada mais é do que a multiplicação cruzada em formato de fórmula mesmo, tá? Então é o seguinte, você vai ter que o número de mols de cada um dos compostos, divididos pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico, que é o númerozinho que a gente tira pelo balanceamento, vai ser constante. Então é o quê? O número de mols do A, divididos pelo Azinho, que é o seu coeficiente, vai ser igual ao número de mols do B, divididos pelo Bzinho, igual ao C, divididos pelo Czinho, D pelo Dzinho, tá bom? Parece até um pouco aquela forma da lei de senos, né? Que é o lado sobre o seno que o enxerga, né, sendo constante, tá? Mas como é que isso a gente consegue usar de verdade? Aí eu trouxe esse exemplo da formação do ácido fosfórico, o H3PO4, a partir dos compostos no estado alotrópico mais estável, que é o quê? O gás hidrogênio, o fósforo sólido e o gás oxigênio. Vocês notem que já está balanceada essa equação, não são os menores números inteiros, tá? Teria que multiplicar por 2 para tirar a fração, mas vamos deixar essa, porque é interessante. Aí a gente vai imaginar. As questões ela vai trazer consumo e produção dos compostos com números diferentes dos coeficientes. Vai calhar de às vezes ser o mesmo número? Sim, mas não se prende. O coeficiente ele não diz o quanto que reage, ele diz a proporção. Então a gente vai saber, por exemplo, por essa equação, que a cada 1 mol de fósforo que reagir, 2 mols de oxigênio vão reagir. Não quer dizer que sempre vai reagir 1 mol e 2, tá bom? Beleza. Exemplo. Se consumirmos 3 mols do fósforo, quantos mols vão ser consumidos e produzidos dos outros compostos? Vamos jogar na fórmula. O hidrogênio dividido pelo coeficiente, que é 3 meios, igual ao fósforo dividido por 1, oxigênio dividido por 2 e o ácido dividido por 1. Colocando o valor de mols do fósforo que foram consumidos. E já ajeitando o coeficiente do hidrogênio, que tem que tomar cuidado, porque ele é uma fração. Divisão de frações, você conserva a primeira e inverte a segunda e multiplica. Então, se a gente estava dividindo por 3 meios, é como se estivesse multiplicando por 2 terços, tá bom? E a gente vai ter essa relação aqui. 2 terços de hidrogênio igual a 3 divididos por 1, oxigênio por 2, ácido por 1, tá bom? Agora, como que a gente vai descobrir os valores? Vamos pegar 2 a 2 para poder fazer a multiplicação. Se a gente pegar primeiro o hidrogênio, 2 terços do hidrogênio igual a 3. Esse 3 vai passar multiplicando, vira 9. Então, 9 aqui. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar 9 meios. 9 sobre 2. 9 sobre 2 é 4,5, tá bom? Então, a gente descobre que 4,5 mols reagiram, né? 4,5 mols de hidrogênio reagiram. O oxigênio. Se é um fósforo para 2 oxigênios, então o oxigênio sempre vai estar em dobro. Então, vai ser o oxigênio, esse 2 que está dividindo, vai passar multiplicando 3 do fósforo. Então, vai dar 6, que é o que eu coloquei aqui. E o ácido, como o ácido e o fósforo têm o mesmo coeficiente, às vezes pode ser 1, 1, 3, 3, 2, 2, só importa que seja o mesmo, a quantidade deles também vai ser a mesma, né? Porque vai ser 3 divididos por 1, igual ao ácido divididos por 1, então o ácido vai ter que ser 1, perfeito?
Só para dar uma relembrada aqui, quando aparecerem nessas questões de proporção no próximo slide, não ficar tão perdido e saber de onde que isso veio, tá bom? Bom, seguindo. Foi aqui que deu um pouco de problema, né, na aula ao vivo, que foi um pouco mais confuso, tá? Geralmente as questões, elas vão te dar uma reação, vai falar, no início eu tinha tanto de cada cara, e a constante é isso, calcule quanto consumiu, ou quais são as quantidades finais. Ou ele vai falar, eu tenho tanto no início, consumiram, tantos mols reagiram, calcule a constante, tá? Você vai basicamente usar essa tabelinha que eu coloquei no slide, que é a tabelinha do IME, tá? De início, meio e equilíbrio. Eu coloquei aqui uma situação um pouco mais difícil para poder fazer uma observação sobre desprezo, tá? Porque na química, quando a gente chega agora na parte de química, equilíbrio e tudo mais, fica mais difícil, por quê? Quando você aproxima as coisas, né? Então, para química, principalmente quando chega nessa parte, eu posso falar que 18 é igual a 20, porque são números muito próximos, então praticamente não tem diferença pra gente, sabe? Eu posso falar que 90, eu posso falar até que 90 é igual a 100, né? A gente permite que exista um erro de até 10% na química, tá bom? Mais do que isso aí fica realmente muito forçado. Aí eu coloquei essa questão pra gente poder dar uma olhada nisso. Mas como, de adianto já, como é que você adquire esse conhecimento? Aqui eu vou poder aproximar, aqui não, aqui eu vou poder desprezar, aqui não. Exercício. Tem que fazer muito exercício para você perceber. Você vai perceber, tenho muito reagente e a minha constante de equilíbrio é muito baixa. Então aqui eu vou poder desprezar o quanto que reagiu, porque vai reagir pouco, né? Já que uma constante baixa significa que existem poucos produtos frente à quantidade de reagente, tá bom? Beleza. Questão aqui ele fala, no início do experimento tinha 20 mols de hidrogênio, 20 mols de iodo e 0,01 mols do HI, que é o ácido iodídrico, tá? Algumas questões, principalmente as mais difíceis, elas vão ter o produto no início do experimento, tá? Mas, no geral, acaba que não tem. Geralmente ele é zero. Ou você pode assumir que ele é zero, tá bom? Beleza. Sabendo que a constante de equilíbrio é igual a 0,0025, valor baixo, e o volume do recipiente é de 1 litro, calcule o consumo de reagentes e a produção de produtos e a quantidade final de reagentes e produtos. Beleza? A gente sabe que constante, até então, que eu falei na aula passada, é a concentração dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos divididos pela concentração dos reagentes elevados ao coeficiente estequiométrico. Geralmente não precisa se preocupar com concentração, tá? Geralmente o volume é 1 litro, ou ele vai falar qual é o volume, né? Ou, se ele não falar o volume, assume que não vai fazer diferença, tá? Às vezes não faz, de fato. Então, beleza. Para a gente poder calcular o consumo e a quantidade final, a gente tem que calcular as concentrações, para com essas concentrações, jogar isso, né, na fórmula de equilíbrio. Então, beleza. Calculando as concentrações, vai ser igual ao número de mols, tá? Então, o ácido vai ser 0,01, os reagentes vão ser 20. E aí que vem a tabela, que é o ponto-chave. A tabela do IME. Você vai desenhar a equação química, vai colocar início, meio e equilíbrio. No início, você vai colocar o que você tinha no início. Então, no início, tinha 20 mols de cada um dos reagentes e 0,01 do produto. No equilíbrio, vai ser o valor que eu vou colocar na constante. Só que eu ainda não sei. Só que, o que pensa comigo? A reação vai acontecer. Então, eu vou ter um certo consumo dos reagentes, uma certa produção dos produtos, se eu estiver indo no sentido direto, tá? Então, eu posso falar que vai reagir X de cada um dos reagentes. Então, beleza, eu vou falar que reagiu X do hidrogênio. Só que como o hidrogênio tem o mesmo coeficiente do iodo, de 1 para 1, se reagiu X de hidrogênio, reage X do iodo. Só que o ácido é 2, o coeficiente dele. Então, eu tenho 1 hidrogênio para 2 do ácido. Então, se reage X do hidrogênio, vai ter que reagir 2X do ácido. Beleza? Então, no meio, se eu sei que reagiu, eu vou colocar um menos. Se eu sei que consumiu, quer dizer, eu vou colocar um menos, porque
diminuiu a quantidade, tá? Então, menos X, que é a quantidade que reagiu. O iodo reagiu também, menos X de consumo, tá bom? E como no produto produziu, eu vou colocar um mais, porque aumentou a quantidade. Então, vai ser mais 2X de produção do ácido. No equilíbrio, cada um dos reagentes vai ser 20 menos X, e o produto vai ser 2X mais 0,01, tá bom? Então, quando ele pergunta qual é o consumo dos reagentes, ele quer saber qual que é o valor de X. Quando ele pergunta qual é a produção dos produtos, nesse caso, ele quer saber qual é o valor de 2X, tá? Esse menos e mais é só para dizer que um reagiu, né? Um foi consumido e outro foi produzido, tá bom? Beleza. Agora a gente vai pegar o valor que está no equilíbrio e vai jogar na fórmula da constante. A fórmula da constante vai ser o produto, que é o HI, elevado ao quadrado, porque é o coeficiente, divididos pelo hidrogênio elevado a 1, vezes o iodo elevado a 1. Substituindo os valores, 2x mais 0,01 ao quadrado, 20 menos x, 20 menos x. Como os dois são iguais, né, vai ficar o quadrado em cima e o quadrado embaixo. Então a gente pode colocar o quadrado em evidência, beleza? Então vai ficar 2x mais 0,01 sobre 20 menos x, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Aí é aqui que vai entrar a malandragem. Eu já sei que eu vou poder desprezar umas partes, porque eu já fiz bastantes exercícios, já percebi que quando a gente tem um equilíbrio com uma constante muito baixa, certas coisas a gente vai conseguir desprezar. Por exemplo, 20 vai ser muito maior do que o x, porque a constante ela é muito baixa. Se ela é muito baixa, eu vou reagir pouco, eu vou formar pouco produto. Então, esse x vai ser bem baixinho. Então, ele vai ser inútil frente ao 20, tá bom? Então, eu posso remover esse x. Por isso que daqui, esse 20 menos x vira 20. Agora, quando eu tenho os produtos, como geralmente não tem nada no produto no início, fica mais fácil. Mas nesse caso, teve. Aí, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Porque o que eu tinha no produto, inicialmente, era baixo, 0,01. Só que eu tenho que ter a malícia que o meu 2x vai ser muito maior do que o 0,01, tá bom? Por isso que eu posso desprezar o 0,01 e deixar só o 2x. Mas veja, esse passo de desprezar é totalmente chute. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode, tá? Geralmente a gente despreza os valores para evitar que existam equações polinomiais. Porque tem situações que, por exemplo, você poderia ficar com uma equação de grau 3, né? O x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x mais 5, igual a zero, para poder descobrir o valor de consumo. E você não vai resolver uma equação de terceiro grau, porque não são equações de terceiro grau que a gente consegue resolver que nem na matemática. Teria que jogar num programa de computador para poder resolver. Entende? Então a gente faz esses desprezos para que a gente tenha no máximo uma equação de segundo grau, porque aí a gente consegue jogar o básico e resolver, sabe? Não é nem o caso aqui dessa questão, tá? De facilitar para evitar uma conta que a gente não conseguiria resolver, tá? É mais porque é para facilitar as contas como um todo, tá? Aí beleza. Só que esse jogo de cintura só vem a partir de exercício de treinamento, tá bom? Mas acaba que com o tempo a gente vai conseguindo pegar isso, a gente vai tirando dúvidas e vai estar tudo certo, tá? Então beleza, desprezei o 0,01 e o x. E uma nota sobre o desprezo. Você tem que verificar se a sua resposta realmente é desprezível frente ao que você tinha antes, tá? Senão, eu posso descobrir que, sei lá, o x vale 10. Eu não poderia desprezar em frente ao 20, tá? Mas, porque às vezes você descobre que realmente não poderia desprezar quando o valor chega a ficar próximo, tá? Se você descobrir que o valor no final era realmente desprezível, tudo certo. Tá. Desprezei os caras, fiquei com 2x sobre 20 elevado ao quadrado. Aí eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. X sobre 10 ao quadrado vai ser igual a minha constante, tá? Só que ele já falou que a minha constante é 0,0025. Então eu tenho o valor da constante e eu sei o quanto que ela vale em função de x. Então, a gente substitui. X sobre 10 ao quadrado vai ser igual a constante, que é igual a 0,0025. Eu vou colocar raiz dos dois lados, então raiz
em raiz quadrada de um número ao quadrado é o número, tá? E raiz quadrada desse cara aqui vai ser esse valor. Então, x sobre 10 vai ser igual a raiz de 0,0025, que é igual a 0,05. Quando a gente passa o 10 multiplicando, a gente vai ter que o x igual a 0,5 mol por litro. Pronto, descobrimos o x. E pensa comigo, 0,5 é muito menor do que 20. Qual que é a diferença entre 19,5 e 20? Para química, nenhuma. Entende? Essa aqui é a magia. Então a gente pode falar que o consumo, ele realmente foi 20. Tipo, não teve consumo, tá? É claro, como ele perguntou qual que é o consumo do reagente, vou falar, consumiu 0,5 mol por litro. Mas qual que é a quantidade final? 20. Tá? Porque não importa quanto que consumiu. 19,5 e 20 mol por litro são a mesma coisa para mim. Tá bom? Agora, a produção é 2 vezes o x. Então, 2 vezes 0,5 é 1 mol por litro. E realmente, 1 mol por litro é muito maior do que 0,01. O que é 0,99? É 1. Pelo amor de Deus. Né? Só que, tipo, se ele perguntou qual que é o consumo e qual que é a produção, eu vou falar o quanto que reagiu. Claro, eu não vou mentir. Mas quando ele pergunta a quantidade final, eu vou usar o valor aproximado. Tá? Então, eu não vou usar 1 mais 0,01. Eu vou usar só 1. Eu não vou usar 20 menos 0,5. Eu vou usar 20. Tá bom? Mas essa questão realmente de saber até onde eu posso aproximar, até onde eu posso desprezar, realmente tipo, é difícil, mas requer treino, mas vai dar certo, tá bom? As questões geralmente não são desse tipo, porque realmente aproximar e desprezar é mais difícil. Então, geralmente ela vai estar no escopo que vai estar no próximo slide, que é esse aqui. Tá? Beleza. Chega a questão e fala para você. Sob condições adequadas, temperatura e pressão, vai ocorrer a formação do gás amônia. Assim, um recipiente de capacidade de 10 litros foram colocados 5 mol de hidrogênio junto com 2 mol de nitrogênio. Ao atingir o equilíbrio, verificou que a concentração de amônia era de 0,3 mol por litro. Dessa forma, qual que é a constante? Esse Kc a gente vai ver mais nos tipos de constante. Mas só de adiantar, o Kc é a constante de concentração. Então era o que a gente estava fazendo até então, que é calcular a concentração e jogar na fórmula da constante. Tá? Beleza. No início, a gente vai ter 2 mols do nitrogênio, 5 mols do hidrogênio e nada da amônia. Tá? A reaçãozinha é essa daqui que eu coloquei. Nem sempre ele vai te falar qual que é a reação. Tipo, ele não vai te dar a fórmula da reação. Ele vai te descrever o que acontece. Então ele vai falar, hidrogênio reage com nitrogênio gerando amônia. Você tem que saber o que é amônia, o que é nitrogênio, o que é hidrogênio e montar o balanceamento, tá bom? Eu deixei já aqui para vocês para poder facilitar. Beleza, a gente montou a tabela, colocou a reação, início, meio e equilíbrio. Quanto que eu tinha no início? 2 mols de nitrogênio, 5 mols de hidrogênio e nada da amônia. Só que como é uma constante de concentração, eu tenho que calcular as concentrações primeiro. O volume é de 10 litros. Então a concentração vai ser o número de mols divididos por 10. 2 divididos por 10 para o nitrogênio é 0,2. Então no início eu tinha 0,2 mols por litro do nitrogênio. Eu tinha 5 mols de hidrogênio no início. 5 divididos por 10, 0,5. 0,5 mol por litro de hidrogênio no início. Beleza. E no final ele fala que eu tenho 0,3 mols da amônia. Então no meu equilíbrio da amônia eu tenho 0,3. Ponto. Isso são os valores que eu já sei. Só que essa reação vai acontecer. Se eu não tinha nada de amônia, eu vou consumir os reagentes para poder produzir. Então eu vou consumir uma quantidade X. Vai ser uma quantidade X do N2, do nitrogênio. Só que pelo equilíbrio, pela estequiometria, quer dizer, se eu consumo 1 mol de nitrogênio, eu tenho que consumir 3 mols do hidrogênio. Então, menos X, menos 3X. Se eu consumo 1 mol de nitrogênio, eu produzo 2 mols da amônia. Então, menos X mais 2X. Perfeito. Vamos para o equilíbrio. 0,2 menos X, 0,5 menos 3X. E o equilíbrio da amônia, eu sei que no final vai estar 0,3. Só que veja bem,
No início eu não tinha nada. Eu formei 2x e no final eu fiquei com 0,3. Então quer dizer que 2x igual a 0,3. Então eu vou ter que x vai ser 0,3 dividido por 2, que é 0,15 mol por litro, tá bom? Então, como é que eu vou descobrir as quantidades finais de cada um dos reagentes? Eu vou substituir esse valor do x. Se na amônia eu tinha 0,2 no início e eu reagi 0,15, vai ser 0,05 mol por litro de amônia que fica no equilíbrio. No hidrogênio vai ser 0,5 menos 3 vezes o x. 3 vezes 0,15 é 0,45, tá bom? Então, no final de hidrogênio, eu vou ter 0,5 menos 0,45, que também dá 0,05 mol por litro, tá? Então, eu já tenho as quantidades finais de cada um dos compostos, só vou jogar na fórmula da constante para descobrir quanto que é o valor dela. Então, a gente joga na fórmula, produto sobre reagente, cada um elevado ao seu coeficiente. Então, amônia elevado ao quadrado, hidrogênio elevado ao cubo, nitrogênio elevado a 1. Aí substitui os valores, 0,3 ao quadrado, 0,05 vezes 0,05 ao cubo. Isso vai dar 14.400. A gente olha as respostas, não existe isso. O que acontece? Está com base científica, está na base 10. Então, a gente vai dividir esse 14.400 por 10 à quarta, que é 10.000, tá? Que aí vai ficar com 1,44 vezes 10.000, que é 1,44 vezes 10 à quarta, que é a letra E, beleza? Geralmente as questões vão ser isso. Ele vai te falar quanto que reagiu, quanto que ficou no final, vai pedir a constante. Ou vai te dar a constante e o quanto tem no início e pede a quantidade final, tá bom? Note que aqui a gente não precisa desprezar nada, tá? Essa aqui é a questão padrão. A média das questões é essa. As questões mais difíceis você vai ter que desprezar, vai ter que aproximar e tudo mais, tá bom? Seguindo. Lei de Hess não fica só em termoquímica. Lei de Hess ela vai falar sobre tudo, né? Assim, assumindo que lei de Hess é você tratar a equação química como uma equação matemática. Essa aqui também é um pouco mais difícil de explicar, mas vamos lá. Olha a tabela. O que tem na tabela? A operação que a gente faz com com a equação química e os efeitos que isso tem na entalpia e na constante do equilíbrio. Quando a gente somava duas equações químicas em termoquímica, a gente somava as entalpias. Agora, a gente não vai somar na constante, né? Somando as constantes, tendo uma constante final. Não. A constante, quando a gente soma as reações, ela multiplica. Então, se eu tenho equação 1 e equação 2, eu somo, a constante final vai ser constante 1 vezes constante 2. Quando a gente subtrai uma equação pela outra, a gente não vai fazer subtração da constante, como a gente fazia com a entalpia. A gente vai dividir uma constante pela outra. Tá? Quando a gente multiplica uma equação por 2, a gente não vai multiplicar a constante por 2. A gente vai levar a constante a 2. Então, a gente vai levar ao quadrado. Quando a gente divide uma reação por 2, a gente não vai dividir a constante por 2. A gente vai jogar uma raiz de 2. A gente está elevando a um expoente que é 1/2, tá? Que é a divisão. Se a gente elevou ao 2, que é como se fosse uma multiplicação, na hora de dividir, tem que levar a uma coisa que seja uma divisão. Tá? Então, vamos dar esse exemplo aqui. Aí, beleza. Como é que a gente usa isso, então? Eu coloquei esse exemplo aqui. A gente tem essa equação 4, que eu não sei qual é o valor da constante, que é o carbono mais hidrogênio dando metano. E eu tenho essas outras 3 equações que eu posso usar para chegar nessa equação final. Tá? A combustão do carbono gerando CO2, combustão de hidrogênio gerando água e a combustão do metano gerando gás carbono e oxigênio. Beleza? Quando a gente olha... Meu Deus do céu, minha gata. Peraí. Quando eu uso, né, essas 3 equações para gerar a quarta, eu consigo descobrir qual que é o valor da entalpia, pela lei de Hess que a gente já conhecia, e também a constante pela nossa nova lei de Hess. Tá bom? Bom, vamos perceber aqui. Eu tenho que ter o carbono, o grafite, no reagente, tem que ter 2 hidrogênios nos reagentes e 1 metano no produto. Bom,
Quando a gente vê aqui essa primeira equação, ela é a única que tem carbono. E ele está nos reagentes, e na mesma quantidade. Então a gente mantém. Ela deixa ficar igual. A segunda equação, ela é a única que tem o hidrogênio, e ele está nos reagentes. Perfeito. Só que eu só tenho um hidrogênio. Eu quero que tenhamos 2 hidrogênios. Então vou ter que multiplicar essa equação 2 por 2. Beleza? Que aí fica 2 hidrogênios, uma água e duas... um oxigênio e 2 águas. Beleza? Essa equação é a única que tem metano, e esse metano está nos reagentes. Só que eu quero que ele esteja nos produtos. Então eu vou ter que inverter. Como é que eu inverto? Eu subtraio. Tá? Subtraindo, eu percebo que ele está na mesma quantidade, então eu só faço isso. Então minha equação 4 é a 1 mais 2 vezes a 2 menos a 3. Tá? Então quando a gente joga direto na fórmula, 2 vezes a 2 é a constante 2 ao quadrado. Mais a 1 é a constante 1 vezes a constante 2 ao quadrado. Menos a 3 vai ser a constante 1 vezes a constante 2 ao quadrado, divididos pela constante 3. Substitui os valores, né, que a gente descobriu essa fórmula, t y quadrado sobre w. Ponto. Assim que você vai aplicar. Como é que isso faz sentido? Vamos pensar comigo. Constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Quando você soma uma reação com a outra, você está adicionando os reagentes de uma nos reagentes da outra. Os produtos de uma nos produtos da outra. Então agora você vai ter os dois produtos juntos e os dois reagentes juntos. Tá? Das duas equações. Então, na hora que você escreve a constante, você vai estar lá, produto da 1, produto da 2. Divididos pelo reagente da 1, reagente da 2. Então, isso daqui é a constante 1, isso aqui é a constante 2. Você percebe que elas estão multiplicando uma outra. Então, a soma multiplica. Quando você subtrai, por que você divide? Subtração nada mais é do que você inverter a equação e somar. Tá bom? Porque aí, o que vai acontecer? Se a constante é produto sobre reagente, e eu inverto, eu subtraio, né? O que era produto vai virar reagente, e o que era reagente vai virar produto. Então eu vou ter uma inversão na constante, né? Por exemplo, aqui CO2 e hidrogênio são produtos. Quando eu inverto, eles viram reagentes. Então a minha constante não é mais CO2 sobre os reagentes. Ela vai ser o CH4 e o O2 divididos pelo CO2 e a água. Então a gente inverteu, tá bom? Por isso que a gente divide. Porque a divisão é isso. A divisão nada mais é do que uma multiplicação pelo inverso, né? Eu pegar x dividido por 2 é x vezes o inverso de 2. X vezes 1 meio, 1 sobre 2, tá? Por que a multiplicação é potência? Porque a multiplicação é uma série de potências, a multiplicação é uma série de somas. Então eu estou somando a mesma equação várias e várias vezes. Então eu estou multiplicando ela várias vezes. Então eu estou elevando ela, né, à potência, porque x vezes x é x ao quadrado. Então, quando eu multiplico por 2 uma equação, eu estou elevando ao quadrado a constante. A divisão ela vai ser um pouco da lógica da subtração com a multiplicação. Quando eu divido uma equação por um número, é como se eu estivesse multiplicando pelo inverso. Então eu vou elevar ao inverso. Só que pensa comigo, quando eu pego x e elevo, por exemplo, ao inverso de 2, então vai ficar x elevado a 1 meio. Só que x elevado a 1 meio é raiz de 2. É raiz de 2 não, raiz quadrada de x, tá bom? Que é uma propriedade que você tem com potência. X elevado a 1 terço é raiz cúbica de x. X elevado a 3 é raiz x ao cubo. Entende? Por isso que eu posso falar que a divisão ela é radiciação. Porque a divisão ela é como se fosse uma multiplicação por um número, por uma fração. Tá? Aí essa fração para potência significa radical, radiciação. Tá? Aí eu coloquei aqui meio que uma demonstração do processo da lei de Hess. Então, multiplicar essa aqui eu multipliquei a equação 2 por 2, é como se estivesse somando ela 2 vezes. Então eu coloquei ela aqui 2 vezes. Quando eu inverto essa daqui, o
que era a equação 3, eu tenho que inverter também os compostos. Aí eu coloquei cores para poder facilitar, para você saber de onde vem cada um. Então, por exemplo, os oxigênios eles estão vindo da mesma equação que a equação 2. Tem esse aqui, que a cor é um pouco diferente, que está vindo da equação 1. Tá? Para vocês saberem, quando a gente montar essa equação final, por mais que vá cortar um, tipo o oxigênio que está aqui, corta com esse, você vai saber de onde que ele vem. Quando a gente monta a constante final, que é esse balolão aqui, a gente consegue perceber que esse CO2 ele veio da primeira equação. Então a gente consegue meio que separar cada uma das constantes dessa constante geral e consegue perceber que ela realmente é a constante 1 vezes a 2 ao quadrado divididos pela 3, que nada mais é do que multiplicar pelo inverso da 3, tá? Equação 3. Bom, seguindo, é um pouco confuso, mas entendendo como é que funciona, na hora da questão fica um pouco mais fácil, tá? E é só você realmente fazer isso daqui. Você não precisa nem se preocupar com esse trambolho. Você olhou isso daqui e relacionou com a tabela, tá perfeito, tá? Bom, seguindo. A gente só tinha visto o que era a constante e eu falei que calculava com concentração. Era isso. Só que agora vamos dar nome aos bois. Existem dois tipos de concentrações iniciais que são básicas, que é o que a gente vai ver por enquanto. As outras constantes a gente vai ver com equilíbrio iônico, tá? Quando começar a envolver íons. Bom, existe o Kc, que eu te mostrei anteriormente, que é a constante de concentração. Então, ela vai ser uma constante de equilíbrio que vai usar concentração. E existe o Kp, que é o constante de pressão, que ao invés de usar concentração, ela vai usar pressão parcial. O que é pressão parcial? Vamos relembrar. É a pressão que aquele determinado composto tem no sistema gasoso, tá? Por isso que o Kp ele só funciona para reações gasosas, porque não faz sentido eu pensar numa constante de pressão num sistema em que um dos compostos está dissolvido, ele não tem pressão, tá? Para reagir. Então, beleza, existe o Kp, existe o Kc. Existem outros tipos de constantes? Sim. Eu posso montar uma constante mista? Pode. Pensa nesse exemplo aqui que eu coloquei. A mais B gerando C e D. Só que o A está dissolvido e o D também. Enquanto que o B e C são compostos gasosos. Como é que eu monto uma constante para eles? Eu posso montar uma constante que una tanto pressão parcial quanto concentração mol por litro, tá bom? E gera essa constante mista, que é a pressão do C vezes a concentração do D, divididos pela concentração do A, vezes a pressão do B. Não tem o menor problema. Aí você vai chegar para mim e vai falar, Ian, Kc eu posso usar para qualquer reação, menos as gasosas? Não. Você pode usar Kc para reação gasosa também. Não é porque o cara é um gás que ele não consegue colocar em concentração molar. Ele vai falar, tem tantos mols do gás no volume tal. Concentração normal, número de mols sobre o volume. Tá? A questão que é mais prático e faz mais sentido para a pressão, para reações gasosas, é você trabalhar com pressão. Porque é uma medida de concentração específica para gases, tá bom? Mas não tem o menor problema você usar Kc para reações gasosas também, tá? Mas a volta não pode. Você não pode usar Kp para uma reação que não seja gasosa, tá? Porque não faz sentido. Mas beleza, se eu posso usar Kc e Kp para certas reações, eles devem ter uma relação entre eles, né? Porque não pode ser o mesmo número, porque um usa concentração e o outro usa pressão, né? Mas será que existe uma relação? Bum, existe. Se a gente está trabalhando com gases, a gente pode usar o PV-NRT. E como que a gente pode ter dois jeitos de calcular a pressão parcial. A gente pode calcular a pressão parcial pela fração molar, né? Tem que lembrar daquela lei lá dos gases, que é pressão parcial igual a fração molar vezes a pressão total. Né? Fração molar nada mais é do que o número de mols do cara sobre o número de mols total, tá? Ou a gente calcula usando o PV-NRT. Se você usa a pressão parcial do gás, você usa o volume total, igual ao número de mols do gás vezes RT. Você pode também usar a pressão total vezes volume parcial, igual ao número de mols. Parcial vezes RT. Mas como a gente está usando pressão, a gente vai usar a pressão. Então existe isso aqui. P de x, que é a pressão parcial do x, vezes o volume total, igual ao número de mols de x, vezes RT. Concentração
é o número de mols sobre volume. Então, a gente vai passar esse volume dividindo para cá. Então, a gente vai descobrir que P de x igual número de mols do x divididos pelo volume, que é o quê? Concentração. Então, a pressão parcial de x vai ser a concentração molar do x vezes RT. Vamos imaginar essa equação genérica. A mais B gerando C e D, tudo gás. Constante, o Kp vai ser pressão dos produtos, elevado a cada um ao seu coeficiente, divididos pela pressão dos reagentes, elevado a cada um ao seu coeficiente. E a concentração do Kc, quer dizer, a constante do Kc, vai ser concentração do C, concentração do D, A e o B, normal. Só que aqui eu tenho uma formulazinha da pressão parcial em relação à concentração. Se eu quero chamar a relação entre o Kc e o Kp, eu tenho que fazer aparecer uma dessas constantes na fórmula da outra. Como é P igual, então eu vou jogar essa fórmula da pressão parcial na fórmula do Kp, para poder descobrir qual é a relação. Então, beleza. Se é P de C, vai ser concentração de C vezes RT. P de D, concentração de D. P de A, concentração de A. P de B, concentração do B. Tudo elevado ao seu coeficiente. Só que como é um produto, você pode separar cada um das partes, né, dessa multiplicação. Então, eu vou fazer a distributiva da expoente, né? Então, o expoente ele vai cair para cada um, e eu vou separar. De um lado vão ficar as concentrações, do outro lado o RT. Então, eu vou ter concentração de C elevado ao C, concentração de D elevado ao D, divididos. Concentração de A elevado ao A, concentração de B elevado ao B. E isso vai multiplicar os 4 RTs que existem, né, elevados cada um a um dos coeficientes estequiométricos. Beleza? Só que, nota aqui, essa parte das concentrações ela é igual ao Kc. Então, a gente pode substituir isso pelo Kc. Do outro lado, os RT. Como é tudo a mesma base, para expoente, a gente pode conservar a base e somar os expoentes quando é multiplicação e subtrair o expoente quando é divisão. Então, a gente vai ter o RT, conservamos a base, C e D estão somando, estão multiplicando, então vai somar C mais D. O A e o B eles estão dividindo, então eles vão subtrair. C mais D menos A menos B. Tá bom? Só que o que significa C mais D menos A menos B? Significa variação do número de mols, tá? Gasosos. Então, ela é uma reação que o quê? Que vai depender da variação do número de mols, essa relação, tá bom? Então, a gente vai ter que Kp igual a Kc vezes RT elevado à variação do número de mols gasosos. Só que não é tipo o número de mols raiz. Ele alude à proporção de número de mols, né? Que nem eu falei. Nas reações, o número tipo, do coeficiente não é o número que reage. Ele é a proporção durante a reação, tá bom? Então, esse número de mols não é o número de mols de fato. É como se fosse a proporção entre os produtos e os reagentes, tá bom? Só que geralmente a gente usa essa nomenclatura de ΔN, tá? Geralmente as questões elas te dão essa fórmula para você resolver, tá? O que ela está pedindo. Mas é interessante de notar. Se a gente tem mais gás nos produtos, quer dizer que o nosso Kp vai ter um valor maior do que o reagente, do que o Kc. Se a gente tiver uma quantidade maior de número de mols gasosos nos reagentes, a gente vai ter um Kp menor do que o Kc. O que faz sentido, porque se é uma constante de pressão e a gente tem um maior número de gás nos produtos, e ela é pressão dos produtos sobre pressão dos reagentes, então ela faz sentido ser maior, né? Maior do que 1, por exemplo. Se for mais gás nos reagentes, então a gente vai ter uma pressão maior dos reagentes. Como a gente está dividindo a constante, né, pela essa pressão dos reagentes, então faz sentido que ela seja um valor menor. Beleza? É mais ou menos isso. Relação de Kp e Kc. Geralmente ele só vai te dar uma questão para trabalhar com a tabela IME, tá? Seja Kp, seja Kc. Ele vai falar, tenho tantos mol por litro, tenho tantos de pressão, a constante é essa, quanto que reagiu. Eu tenho tantos de pressão, tantos de concentração, qual que é a constante?
e por assim vai. E você vai aplicando, tá bom? Poucas vezes ele vai pedir essa questão da lei de Hess ou da relação entre o Kp e o Kc. Kp e Kc às vezes cai mais teórico, tipo, nessa reação o Kp vai ser maior do que o Kc ou vai ser o contrário? E coisas assim, tá? Essa parte de constante de equilíbrio é só para você formalizar o Kc e o Kp, e o resto a gente vai ver no próximo bloco de equilíbrio, tá bom? Então vamos fechar aqui com uma reação, com mais um exercício, para poder resolver tudo, principalmente com essa parte da pressão que não foi tão abordada, tá bom? Bom, vamos lá. Ele fala, cloreto de nitrosila puro foi aquecido em um recipiente fechado. No equilíbrio, a pressão total foi de 1 atm e a pressão parcial do NaOCl foi de 0,64. A equação abaixo apresenta o equilíbrio no sistema. Pum, jogou. Calcule as pressões parciais e a constante do equilíbrio. Beleza. Ele te deu uma reação, ele te deu a pressão total e a pressão parcial durante o equilíbrio. E pede as pressões parciais e a constante. Então não é uma questão do IME, porque ele já te deu qual é a linha final, que é o equilíbrio, que é o que a gente precisa para jogar na constante. Só que a gente precisa também descobrir quais são as pressões parciais dos outros compostos para jogar na fórmula do Kp, porque como é uma reação gasosa, ele está pedindo constante de equilíbrio. Ainda mais porque ele deu os valores em pressão e não concentração. Como eu não tenho volume, eu não vou poder adivinhar qual que é a concentração molar de cada um. Eu poderia usar a relação entre Kp e Kc para descobrir? Poderia, né? É uma das saídas. Se ele pedisse, por exemplo, o Kc. Só que como ele não especificou e é uma reação gasosa, ele está pedindo o Kp, tá bom? Beleza. Como no início a gente não tinha nada dos produtos, a gente tinha só o reagente, quando a gente atinge o equilíbrio, independente de quanto que reagiu, né, existirá uma proporção entre o número de mols de cada um dos produtos, tá? Por conta do coeficiente. Então, vamos imaginar, sei lá, reagiu X do reagente para formar os produtos. A gente vai formar 2x do NO e 1x do Cl2, por conta dessa proporção. Então, eu posso falar que a pressão do Cl2 ela vai ser metade da pressão do NO, porque ele tá, a quantidade dele é menor, né? Se eu formo 2x do NO e 1x do N, do Cl, quer dizer que eu tenho mais NO do que Cl. Então eu tenho uma pressão maior do NO do que a pressão do Cl, tá bom? De tal forma que, como não tinha nada no início, a pressão do NO seja 2 vezes a pressão do Cl, tá bom? É que nem usar, pressão do NO divididos por 2 igual a pressão do Cl divididos por 1, tá? Não precisa ser só um número de mols, né, com aquela fórmula da estequiometria. Então, beleza. Dado que a pressão do NO é 2 vezes a pressão do Cl2, eu posso substituir isso, né, nessa fórmula matemática que eu coloquei. Porque a soma de cada uma das pressões parciais tem que dar a pressão total. Então, se eu tenho P de NO e P de Cl2, e eu sei que P de NO é 2 vezes P de Cl2, a gente substitui. Então, vai ficar 2 vezes PCl2 mais PCl2 mais a pressão do NaOCl, que ele fala que é 0,64, isso é igual à pressão total, que ele fala que é 1. Então, a gente vai ter 3 PCl2 igual a 1 menos 0,64, que é igual a 0,36. Então, a pressão do Cl2 vai ser 0,36 divididos por 3, que vai dar 0,12 atm. Se o NO é o dobro de 12 é 24. Então, a pressão do NO vai ser 0,24 atm. Tá bom? Como é uma reação gasosa, a gente vai usar o Kp, tá? Então, usando a pressão parcial, a gente vai jogar aqui na fórmula o P de NO elevado ao quadrado, porque o coeficiente é 2. P do Cl2 elevado a 1, porque ele é 1, divididos pelo P NaOCl ao quadrado, porque ele é 2 aqui, tá? Substitui os valores. O NO é 24, o Cl2 é 12 e o NaOCl é 64. Aí você faz as contas e você descobre que o Kp é 0,016875 e outros quebrados, tá? Valor baixo, tá? Por quê? Porque reagiu pouco, né? Eu tenho muito menos produto do que eu tenho reagente. Então faz sentido o Kp ser pequeno. Se ele me pedisse o Kc,
Como que eu faria? Eu faria Kp igual a Kc vezes Rt elevado a ΔN. Qual que é o ΔN nessa situação? Eu tenho 2NO e 1Cl. 2 mais 1, 3. Eu tenho 2NoCl. Então vai ser 3 menos 2. Então vai ser 1. Então é o quê? O meu Kp vai ser Kc vezes Rt elevado a 1. Tá bom? Aí o Rt, como a gente está trabalhando com ATM, vai ser aquele 0,082 vezes a temperatura, que é 240 Celsius. Aí tem que transformar em Kelvin, que vai dar, sei lá, 513 Kelvin, se eu não estiver errado. Então vai ser 513 vezes 0,082 elevado a 1. Para descobrir o Kc, você vai passar esse Rt para o lado do Kp, vai ficar o Kp divididos por Rt igual a Kc, tá bom? Como você já tem o valor do Kp e o Rt você já sabe qual que é o valor, você descobre o Kc, tá? Só que note, se o ΔN foi maior do que 1, maior do que 0, quer dizer, foi positivo, quer dizer que o Kp vai ser maior do que o Kc, tá bom? Então se o Kp já deu esse valor pequeno, o Kc vai ser tipo 0,00003, sei lá, vai ser bem menor, beleza? E era mais ou menos isso, tá? Qualquer coisa você pode me chamar, tem a lista de exercícios resolvida com gabarito. Acho que na próxima aula talvez eu resolva mais alguns exercícios na aula. Mas o feedback de vocês é importante, tá? O que vocês acharem que é melhor, o que vocês tiveram dificuldade, facilidade e tudo mais, facilita, né? Na hora de montar as questões e as aulas para poder ver o que eu posso melhorar e tudo mais, beleza? Então é isso, gente. Brigadão. Até semana que vem. Valeu!